mulheres poderosas! Sejam bem-vindas à nossa terceira semana do nosso desafio. Que bom que você está aqui, que bom que você ainda não desistiu, porque o nosso objetivo é irmos juntas até o final. A palavra para essa terceira semana é conhecendo. O foco da semana é conhecendo Deus. E o versículo dessa semana está no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, no versículo 11, que diz assim: Tu és grande e poderoso, glorioso, esplêndido e majestoso. Tudo que existe no céu e na terra pertencem a ti. Tu és o rei, o supremo, o governador de tudo. Amém? Grave esse versículo nessa semana. Essa semana o seu desafio extra é decorar esse versículo, é gravar esse versículo, deixar ele na ponta da língua. Amém? Grave esse versículo, cole ele na parede, na geladeira, e todas as vezes que você passar por esse local, que você possa declarar esse versículo, falando da grandeza do nosso Deus. E por falar em grandeza do nosso Deus, o nosso primeiro dia, o nosso estudo de hoje tem como tema a majestade do nosso Deus. Eu vou contar uma história. E essa história diz que certa vez um filho perguntou ao pai: Pai, qual é o tamanho do nosso Deus? Então, o pai, olhando para o céu, avistou um avião e perguntou ao filho: Qual é o tamanho daquele avião? E então o filho olhou para o céu e disse: ele é pequeno demais. E então o pai levou o filho ao aeroporto. Chegando lá, o pai perguntou ao filho: Qual é o tamanho desse avião? E o filho: Nossa, ele é grande demais. E então o pai disse ao filho: Assim é o nosso Deus. Quanto mais perto dele, quanto mais perto você estiver dele, maior será a grandeza dele. Assim, quanto mais perto você estiver dele, você terá mais chances de conhecer a grandeza do seu poder. Então hoje nós vamos falar sobre a majestade do nosso Deus. Uma coisa que nós precisamos pensar a respeito do nosso Deus é que Ele é o nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso. Como não crer que esse Deus é poderoso? Como não crer que existe um Deus todo majestoso e que o anseio dele é que nós possamos conhecê-lo? Como eu disse, o foco dessa semana está em conhecer a Deus. O nosso objetivo dessa semana vai ser nos aproximarmos ainda mais de Deus e conhecer as coisas que Ele tem para revelar para nós a respeito de quem Ele é. De uma coisa nós podemos ter certeza: não há um ser humano na face da terra que não precise de Deus, que não dependa de Deus. A criação depende do Criador. Então, quando nós começamos a compreender a majestade do nosso Deus, nós começamos a entender que o universo, todas as pessoas, tudo que existem, nós começamos a perceber que Deus, Ele é o motivo da existência de tudo. Que quando nós contemplamos, cada vez mais que contemplamos a majestade de Deus, nós começamos a entender, nós percebemos que Deus é capaz de conduzir, de controlar, de dar ordens, de governar todas as coisas. E isso não tira um peso das nossas costas. Saber que Deus é poderoso, saber que Deus pode governar e controlar todas as situações, isso sim é um alívio para o nosso coração. Então precisamos conhecer a Deus ao ponto de entregarmos a nossa vida a Ele, de deixarmos Ele conduzir a nossa vida, dele conduzir a nossa história, sabendo que Ele é todo poderoso, que Ele é majestoso e que Ele não erra e que Ele não falha. É uma coisa que nós precisamos
deixar esse pensamento de lado, que muitas das vezes nós vemos Deus como, talvez você não entende, né, muito de futebol, mas nós sabemos que existe um técnico, e que o técnico fica lá à beira do campo, andando para lá e para cá, gritando com os jogadores, pedindo resultados, pedindo cumprimento para que eles façam um gol. E talvez nós vemos Deus assim como esse técnico que fica lá gritando: faz gol, fulano, não erra, faz isso, faz aquilo. E às vezes nós vemos Deus como essa pessoa. Nós olhamos para a pessoa de Deus e achamos que ele está ali sempre buscando o nosso resultado, nos pressionando para que possamos dar resultado. E nós precisamos entender que o plano de Deus não depende das nossas habilidades de fazer o gol. O plano de Deus a nosso respeito não vai mudar, não vai diminuir se nós naquele momento não estivermos prontos para fazer o gol. Deus não vai ficar zangado na beira do campo, gritando, nos pressionando para que nós fôssemos ao ataque para fazer o gol. Deus, ele requer de nós apenas a dependência, apenas a entrega. Deus, ele procura mulheres que estejam dispostas a entregar, a servir a Ele em amor, a dar ao Senhor o seu coração, crendo que Deus fará sempre o melhor, porque o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Então, Ele nos convida a tornarmos um instrumento para a glória de Deus. O desejo do coração de Deus é que nós possamos ser um instrumento usado por Ele. E por mais que nós não precisamos nos preocupar em trazer a glória para Deus, o que nós precisamos nos preocupar é nos render. Deus é majestoso, Deus é poderoso, e Ele sim é capaz de trazer a glória para o nome dele. Então, por isso que Deus está procurando corações que Ele possa usar, mulheres que Ele possa usar. Ele procura pessoas que estejam disponíveis para Ele. Ele procura pessoas que abram o seu coração e que deixem que Ele realize a obra em nós e através de nós. E então, quando nós demos a Deus o controle da nossa vida, o governo da nossa vida, e quando nós nos permitimos conhecer a Deus, o que acontece? Nós vamos entender pouco a pouco que a única coisa que nós precisamos fazer é nos render, é confiar e obedecer. Render, confiar e obedecer. Essas são as três coisas que nós precisamos fazer. A partir do momento que nós nos rendermos, o Senhor, Ele vai trabalhando em nós, o Senhor vai nos moldando ao ponto de nós conseguirmos confiar e ao ponto de conseguirmos obedecê-lo. Então, o mais lindo é que quando você de fato entrega tudo para o Senhor, Ele vem ao nosso resgate. Ele vem ao nosso resgate. Mesmo quando nós entregamos as coisas que foram nós que praticamos, as coisas que nós erramos, Deus, Ele vem ao nosso resgate. O Senhor, Ele tem prazer em amar, Ele tem prazer em perdoar. Então, aquelas nuvens que vêm negras sobre nós, Deus pode nos resgatar dessas nuvens. Deus pode nos tirar dessas coisas para que nós possamos depender exclusivamente dele. Deus, Ele nos resgata, Ele nos pega no colo, Ele é aquele que está pronto para pegar os cacos das nossas vidas e juntar. Ele mesmo, Ele faz isso, Ele se presta a juntar os cacos, a colocar as peças no lugar. Então o que nós precisamos fazer é o quê? Se renda ao Senhor para que Ele possa juntar os seus cacos, para que Ele possa juntar os nossos cacos e fazer de nós pessoas restauradas para a glória do nome dEle. E de mulheres restauradas, agora nós retornamos, agora que já somos restauradas, agora nós podemos voltar para a posição de ser um instrumento que Deus pode usar.
Ele sabe que depois de restauradas, nós podemos ser mais usados do que antes. Ele sabe que depois da obra de restauração que Ele realiza em nós, nós vamos ainda fazer mais, nós vamos ainda trazer mais glória para o nome de Deus. E mesmo que agora, nesse exato momento, você não consiga ver, você não consiga ver para onde você está indo, mesmo que você pense, nossa, mas eu não consigo ver nada, eu ainda não consigo entender o que Deus está fazendo. Eu quero te dizer, vale a pena confiar. Vale a pena confiar a sua vida na mão do nosso majestoso Deus, na mão do nosso poderoso Deus. Nós entregaremos a nossa vida a Ele, na certeza de que o seu amor é infalível, que o amor dele é infalível, que Ele nunca vai falhar e que Ele nos conduzirá a lugares que nós nem ainda imaginamos chegar. Ele vai nos conduzir. Nesses próximos dias nós vamos meditar em quem é o nosso Deus. Nós vamos separar um tempo. Você precisa separar um tempo para estar aos pés de Jesus. Conhecer a Deus é uma atitude pessoal. Conhecer a Deus depende de cada uma de nós. Por mais que nós estejamos passando esse momento aqui, nessa semana de conhecer a Deus, nesses 5 dias, mulher, é necessário que você reserve um tempo para você e Deus, sabe? Que você se retire, que você vá para um lugar e que você fique lá, você e Deus, e peça: Deus, o que é que você pensa de mim? Pergunte Ele o que é que você pensa de mim, revele segredos sobre você, sobre a sua pessoa. Conhecer a Deus é algo pessoal. Você está disposta a conhecer a Deus? Durante essa semana, nós vamos conhecer a Deus. Então, esteja disposta, esteja comprometida a conhecê-lo. Para conhecermos uma pessoa, nós precisamos nos relacionar. Então, a proposta para essa semana é que nós venhamos nos relacionar ainda mais, chegar mais perto, assim como o menino fez perto do avião, que você possa se aproximar nesses dias, para que você possa ver a grandeza do nosso Deus. Amém? Vamos às nossas perguntas? A primeira pergunta é: qual tem sido a sua atitude com respeito a Deus? E quanto a aprender a sua palavra e ao investir tempo de oração, isso tem sido um senso de dever? Ou você tem verdadeiramente se dedicado na presença dele? Examine seu coração diante dele. Pergunta número 2. Como o reflexo da majestade e da bondade de nosso Deus pode inspirá-la a querer conhecê-lo mais? Pergunta número 3. Escreva uma oração em resposta ao seu maravilhoso Deus. Agradeça-lhe por garantir a você o incrível privilégio de investir tempo em sua presença. E a pergunta número 4 é: qual foi a principal lição que você aprendeu no estudo de hoje? Nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é poderoso, e por isso nós precisamos dedicar tempo para com Ele. Um beijo, até amanhã.